aí, gente, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre o coronavírus de novo? Eu sou a doutora Fernanda, sou aqui de São Paulo, hoje é dia 16 de abril e então tivemos algumas novidades aí nesse dia, né? Mudança do Ministério, desejo ao doutor Nelson um ótimo trabalho, muito obrigada, doutor Mandetta, por tudo que o senhor fez até agora. Vamos lá, o que eu pensei para trazer hoje é um pouquinho dos números e alguns aspectos hematológicos aí do Covid que saíram essa semana aí na mídia. Então, uma coisa que saiu é um relato de caso de um paciente com PTI, que é uma PTI relacionada à infecção viral, como algumas que a gente encontra na prática clínica, e teve uma ótima resposta com imunoglobulina. Mas, primeiro relato aí de PTI. A gente teve, acho que a grande vantagem desse relato é que sempre a gente vai ficar imaginando que é trombocitopenia induzida por heparina, né? E nesse caso não era, porque ele conseguiu fazer a pesquisa do anticorpo antiplaqueta e não tinha. A segunda pergunta que apareceu é se quando a pessoa vai doar sangue tem que fazer sorologia para saber se teve o coronavírus. Não, a sorologia ainda está numa fase um pouquinho para trás, a gente precisa realmente validar e entender melhor como esses testes vão funcionar, né? A gente tem que evitar os falsos positivos, né? E os falsos negativos. Então, enquanto a gente tiver sorologias que a gente ainda não consegue interpretar, elas não vão ser implementadas na prática clínica, mas tem algumas aí sendo oferecidas no mercado, geralmente para serem coletadas entre o 7º e o 10º dia do quadro clínico, que é quando mais comumente vai aparecer aí os nossos anticorpos, tanto o IgG e o IgM, tá? Na primeira fase mais aguda pode encontrar o PCR, que é um pedacinho do vírus circulando. Bom, também trouxe um artigo com 5 casos de plasma de convalescente. Então, qual a ideia do plasma de convalescente? É uma terapia, uma hemoterapia, né, que é realizada no paciente. A gente pega daquele paciente que está melhorando do Covid, que a gente imagina que ele vai ter altos níveis de IgG e IgM, né, que são os nossos anticorpos, e aí com isso a gente faz um pool e aí injeta naquele, infunde naquele paciente que está muito grave e que não está melhorando sozinho. Não é para todo mundo, né, essa terapia, mas seriam para aqueles casos mais graves que a coisa não está funcionando. Então foram 5 casos com boa resposta. Acho que pode ser uma terapia aí promissora. Provavelmente vai durar enquanto não se tiver uma vacina, né? Que a nossa melhor opção sempre é a vacina, para vacinar a população em larga escala, e aí com isso, cada vez que esse vírus for sofrendo mutação, a gente conseguir trocar essa vacina e fazer um tratamento bom, como é feito para o sarampo, como é feito para o H1N1. Por fim, em termos de trabalhos, o que eu queria comentar é um artigo que saiu ontem, acho, e falando sobre a necessidade de ter estudo clínico e de que o feeling, né, que aquela nossa impressão, às vezes pode estar errada e que o estudo clínico serve para mostrar isso. Então, muitas vezes a gente imagina que vai ter mais sangramento com anticoagulante do que outro, e aí quando a gente faz o estudo clínico ele mostra que não, tem menos. Então, eles sempre acabam nos surpreendendo. E a importância de fazer isso no surto é que a gente não tem que ficar cada um indo para um lado, né? Cada um fazendo o que acha ou todo mundo tentando inventar a rota. Acho que a gente pode aventar hipóteses, né? Elas são muito importantes, mas a gente precisa conduzir esses estudos e naqueles pacientes que não forem entrar em estudos clínicos, aí você pode fazer a melhor terapia que você tem sem causar mal para o paciente. O princípio da medicina, né, primo non nocere, então nenhum remédio pode ser pior do que a própria doença. Então vamos aos números. A gente está com 2.157.108 casos, com 519 mil recuperados, foram mais de 32 mil pessoas recuperadas de ontem para hoje. No Brasil estamos com 30.683 e na terça-feira foi liberado finalmente o número de recuperados, eu fiquei super feliz. Esses casos foram 14.026. Infelizmente tivemos 1.847 casos fatais, né? Aqui em São Paulo
ainda continuam aparecendo o número de recuperados no nosso estado, mas são 11.568 casos com 853 óbitos. Quando você olha a curva dos óbitos, então o Flávio Augusto fez uma postagem hoje, mostrou que o Brasil está com a curva bem achatadinha, tem bem menos gente morrendo, graças a Deus. Então eu espero que a gente consiga aí continuar nessa luta, né, de combater o coronavírus, mas que também a gente não ofereça aí um risco maior para a nossa sociedade. Então força aí o novo ministro, mais uma vez, e fiquem com Deus.